da boca de pequeninos suscitaste força. Coloquemos em pé, irmãs e irmãos, continuando o culto ao Senhor Deus. Leiamos em nossas Bíblias o Salmo de número 8. Salmo número 8. Vamos ler de forma responsiva esse texto. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Salmo de Davi, leitura responsiva. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres enmudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, E é o homem que ele temes, e o filho do homem que o visites. fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, As aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. todos juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Convido o reverendo Everton, presente aqui no culto que pertence ao Senhor, que nos conduz a Deus em oração nesse instante. Oremos ao Senhor. Ó Senhor Deus, o Senhor que é magnífico, o Senhor que é tremendo em santidade, em glória, neste momento nós nos prostramos diante de Ti e pedimos para que o Senhor ouça a nossa voz, ouça o nosso regozijar de alegria, porque as Tuas misericórdias neste dia se fizeram abundantes sobre nossa vida. E não há nenhum outro Deus, quer seja no céu, quer seja na terra, quer seja debaixo da terra, único, digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Por isso nós, nesse momento, nós nos prostramos diante do Senhor, que é santo, santo, santo. Em nome e por amor de Cristo Jesus, é que oramos neste momento. Amém. Ainda em pé, irmãs e irmãos, e com o mesmo Espírito, cantemos ao Senhor as palavras do hino 55, alegria e gratidão. Cantemos louvando assim o nosso Deus. Ó
Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Abramos ainda, irmãs e irmãos, as nossas Bíblias no Salmo 51. Salmo 51. Para lermos do 1º até o 5º versículo. Salmo 51, do 1º ao 5º, ao mestre de canto, salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Irmãs e irmãos, Davi confessou ao Senhor o seu pecado e recebeu perdão do Senhor Deus. Diante do texto lido, vamos também agora no culto, aproveitando esse momento de graça e de perdão, falar com o Criador, confessando a Ele os nossos pecados, tal qual fez Davi, e tomando posse do perdão, da graça maravilhosa do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Convidar já os moços que vão nos dirigir a alguns campos, que se postem aqui à frente já de uma vez. Abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Evangelho de Marcos, capítulo 10, 13 a 16. Vamos colocar em pé para essa leitura.
diz o seguinte: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Louvado seja o nosso Deus. E acolheu as crianças, e abraçou as crianças. Assim também nós acolhemos as crianças neste mês de outubro, mês que nos lembra aí o dia da criança, o culto que prestamos ao Senhor. Cantemos, irmãs e irmãos, ao Senhor, porque o Senhor nos trata com graça, nos acolhe em seus braços e nos dá o perdão. Cantemos ao Senhor. Boa noite, igreja. Boa noite. Eu te louvarei. Glória a Deus.
expressão graça e paz, dando um aperto de mão, um abraço com o irmão do lado. Graça e paz. Sejam bem-vindos, irmãos. Esta casa é casa de oração para todos os povos. Há um casal em nosso meio que está completando aniversário de casamento. É a Elide e o Evaldo. Queria que eles viessem aqui à frente. Pode ser? 30 anos de vida conjugal. Não é isso? Muito bem. Tem garrafa de bodas aí? Não. Tem. Vê que bodas que é? Pela. Olha, pequeno já. Muito bem. Elide, depois de 30 anos, você ama o Evaldo? Muito? Misericórdia, né? Louvado do Senhor, Evaldo. Evaldo, você ama a Elide? Cada vez mais. Parabéns. Que Deus continue abençoado. Vamos orar? Vamos orar? Há algum outro casal que completou data semelhante? Não, né? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, recebe, Senhor, a nossa alegria, o nosso reconhecimento. Tu és amor. E o Senhor tem derramado desse amor sobre as nossas vidas. O Senhor derramou deste amor sobre as vidas de Elide e de Evaldo. Nós te louvamos, Pai, porque completaram 30 anos de vida conjugal, de companheirismo. Nós te louvamos, reconhecendo, ó Deus, as tuas bênçãos sobre eles. E rogamos, Pai, que o Senhor continue a abençoá-los, abençoando com eles, Pai, todos os casais desta igreja. Nós oramos em nome de Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Amém. Sentar, viu? Parabéns, viu? Deus abençoe. Nesse instante, as crianças até 7 anos de idade irão se retirar para uma sala ao lado, onde elas ouvirão mensagem própria para a idade delas. Ao nosso irmão Marcos Ferreira, que faça uma oração, rogando as bênçãos do Senhor para as crianças. Por favor, o microfone está chegando aí, Marcos. Oremos, irmãs e irmãos, ao Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós rogamos agora, Senhor, a tua bênção sobre essas crianças. Abençoe os professores para que possam transmitir na linguagem deles as tuas verdades. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha aos coraçõezinhos deles, para que eles possam se alegrar nesta noite. Amém. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz. Amém. E da terra de Israel levaram cativa uma menina. Convido sua atenção, por favor, meu irmão, minha irmã, para a leitura que passo a fazer da Escritura Sagrada do Antigo Testamento. É o texto para a nossa meditação. Esse texto não estará aí no telão. Você vai precisar lançar mão da sua Bíblia. Pode ser do celular, desde que você não lance um olhar no Facebook, para ver o resultado das eleições. Mas você, por favor, abra a sua Bíblia. Se você não tiver aí uma Bíblia, leia com a pessoa que estiver do seu lado. Texto
é do segundo livro dos Reis, Antigo Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 19. E se você não souber ou não conseguir encontrar o texto, eu tenho certeza que alguém do seu lado vai te ajudar. Segundo livro dos Reis, no 5º capítulo, do primeiro versículo até o versículo 19. Segundo livro dos Reis, Antigo Testamento. Oi, Rafa. Celular, né? Digita lá no meio, vai. Ah, tá muito bom. Segundo livro dos Reis. Peço, por favor, que vocês prestem atenção ao texto narrativo da Escritura Sagrada que passo a ler. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, de 1 a 19. Diz assim o texto da Escritura: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito indignou-se e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites o presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou.
Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Deus abençoe a leitura da sua palavra, irmãos e irmãs. Vamos ouvir o coral, preparando também mais uma vez o nosso coração para a mensagem que vamos ouvir.
Senhor Deus, que as palavras dos meus lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor nosso, Deus nosso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, quando lemos ali o Evangelho segundo Marcos e vislumbramos a imagem do Senhor Jesus Cristo tomando uma criança em seu colo e dizendo: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele, às vezes nós ficamos meio que como os discípulos ficaram, repreendendo anteriormente Jesus Cristo por dar atenção a crianças, porque isso mexe com o nosso ego, mexe com a gente, com a nossa religiosidade. Mas é de fato maravilhoso pensar sobre a fé e sobre a forma como as crianças reconhecem a mão de Deus em suas vidas, na simplicidade, com naturalidade. Por esse motivo nós decidimos, durante este mês de outubro, falar um pouco sobre este tema, uma série de sermões, 4 mensagens, falando sobre as crianças, aprendendo com as crianças da Bíblia. E hoje nós lemos aqui um texto que é bastante conhecido, fala de um comandante do exército de um rei, o rei da Síria, que era um grande homem, era um estrategista de muito conceito e que era vitorioso em suas batalhas. Vejam que já é interessante o entendimento do próprio autor do livro dos Reis, que diz que era o Senhor Deus que dava vitórias a Neemias por sua mão, e herói de guerra. Porém, ele tinha uma doença de pele. A lepra não era ainda conhecida, ou a doença de hanseníase, mas aqui a melhor tradução é mesmo doença de pele. E essa doença, na verdade, deixava aquele que era cometido por ela alijado da sociedade, separado, excluído. Veja que esse homem era vitorioso em guerras, era um homem diante do seu senhor, do rei, de muito conceito, e mesmo assim sofria por causa de sua doença. Diz-nos o texto bíblico que então das crianças de Israel, das meninas de Israel, foi levada para dentro da casa de Naamã para cuidar, ali ficar junto à sua esposa, uma menina. E nós não sabemos o nome, não sabemos ao certo qual era a sua família, de qual era a sua tribo. Sabemos simplesmente que ela estava na casa de Naamã, e ali ela via o sofrimento do seu Senhor, via as angústias e as dores pelas quais Naamã passava. E ali aquela menina disse à senhora com quem ela convivia: tomara que o meu Senhor estivesse diante do profeta em Samaria, ele com certeza restauraria a sua lepra, a sua doença de pele. Nós não sabemos o nome dessa menina, não sabemos de onde vem, senão apenas que sabemos que ela vinha de Israel, mas encontramos aqui uma criança de fé. Uma criança de fé, este é o tema da nossa mensagem. Uma criança de fé. A fé não pode ser palpada, ninguém pega a fé com as mãos, mas a fé tem algumas características que a tornam visível, que fazem com que ela se torne visível. Uma criança de fé, em primeiro lugar, tem uma fé proclamada. Uma fé proclamada. No versículo 3, que há pouco eu aqui chamei a sua atenção, diz que aquela menina, ao ver o sofrimento do seu Senhor, na simplicidade da sua fé, na simplicidade da sua crença, disse que havia um homem, um profeta, Eliseu,
que estava em Samaria. Aquela criança não tinha a doutrina que nós temos de dizer que a cura viria do Senhor por mão do profeta, mas na simplicidade da sua fé, proclama em alto e bom som que ele seria restaurado por mão do profeta. Aquela criança simplesmente volta-se para aquele homem que possivelmente aqui, imaginando por ser ele de grande conceito, deve ter procurado cura em tantos e tantos lugares, em tantos médicos, mas aquela menininha disse que simplesmente um profeta poderia trazer cura àquela doença, àquela. De pronto, meus irmãos, a pergunta que eu faço a cada um de vocês e tenho feito a mim: nós temos tido coragem de proclamar a nossa fé, tal e qual fez esta criança? No nosso grupo familiar, nós estimulamos muito as nossas crianças a pedir oração. E aí chove, né? Tem até um deles lá que sempre tem um pedido de oração. Sempre tem alguém que está pedindo orar. E sempre que eu posso, eu falo para eles assim: então fale para esta pessoa que nós estamos orando por ela. Vai lá e diga para ela: sabia que o meu grupo de oração está orando por você? Porque nós podemos às vezes orar pelas pessoas, mas precisamos dizer a elas do Deus em que cremos, e dizer a essas pessoas que elas são alvo da nossa oração, porque cremos no Deus desta menininha, que por uma palavra simples proclamou a sua fé e disse o Deus a quem ela servia. Uma fé proclamada. Uma fé proclamada. Uma criança de fé ensina-nos a proclamar a nossa fé. Em segundo lugar, a fé que esta criança possuía, além de ser uma fé proclamada, foi também uma fé provada. Depois que ela disse a mulher de Naamã, e aí a senhora disse a Naamã foi até ao rei. Eu fiquei pensando durante a semana, por que ele disse assim me falou a jovem que é da casa de Israel e não a menina que é da casa de Israel? Porque há uma diferença, né? Talvez, fiquei imaginando aqui, a imaginação minha, tá bom? Então não está no texto, pode me criticar, mas eu fiquei pensando assim: Naamã deve ter pensado, eu vou chegar diante do rei e falar que uma menina me disse isso, eu vou falar que é uma jovem que talvez tenha um pouco mais de credibilidade. Mas ele finalmente procurou o rei da Síria e disse ao rei que uma jovem lhe havia dito que deveria procurar ajuda em Israel. O rei então, diz o texto, que disse a Naamã para que ele fosse e levou consigo uma carta. Aqui a situação de conflito, a situação de governo entra em choque, porque quando o rei de Israel percebe ali e recebe Naamã, ele fica meio desconfiado. Esse negócio dos governos desconfiarem aí, ficar um desconfiado do outro, não é de hoje. Então já acontecia isso, porque o rei de Israel entendia que não era ele. A carta do rei da Síria falava que era ele que iria curar a Naamã. O rei de Israel, sabendo do que se tratava, achou isso muito estranho, se não acreditava que haveria um pretexto para romper, para haver um rompimento. Finalmente, meus irmãos, Eliseu ouviu essa conversa toda e disse ao rei de Israel: pode deixá-lo vir, que ele vai ver que aqui tem um homem de Deus. Então diz a Escritura que Naamã chegou com pompa à frente da casa de Eliseu, carros, cavalos, parou à frente e ficou ali esperando que Eliseu viesse até ele e fizesse aquela mágica
não é? Com a qual ele esperava um circo chamasse à frente, falava para dizer o nome e coisas do tipo, mas o texto diz que Eliseu mandou um mensageiro que dissesse para Naamã banhar-se no rio Jordão. Riozinho não muito bonito, rios, como disse o próprio Naamã, em sua terra, em Damasco, eram muito mais bonitos e caudalosos, mas aquilo trouxe uma indignação tamanha ao coração de Naamã. Mas Naamã, pela leitura do texto, era muito sensível aos conselhos das pessoas ao seu lado. Quando ele, mesmo revoltado, estava indo embora, os oficiais disseram para ele algo que é interessante de pensar. Disseram eles assim: olha, se Eliseu tivesse mandado você fazer algo difícil, você não faria? A resposta era possivelmente sim, faria. Mas ele mandou fazer algo fácil. Vai lá e faz. Abre um parênteses aqui. É interessante pensar aqui que a cura, que a libertação, que a ação de Deus independe da gente. Percebe? Eu não posso dizer que Naamã, nesse momento, tinha fé. Por que ele banhou-se no rio? Por qual razão ele banhou-se lá no Rio Jordão 7 vezes? Não dependia dele. Fecha parênteses. Mas ele banhou-se. E quando saiu, diz o texto, ele provou do Deus que cura, que sara, que liberta. Ele provou da fé que aquela menininha já tinha consciência. A fé desta criança foi aqui agora por Naamã provada. Diz o texto que quando ele entrou no Jordão e banhou-se, ao sair, sua pele parecia a pele de uma criança e limpa. Fé provada. Fé de uma criança, segundo o texto, é uma fé proclamada, uma fé provada. E finalmente, meus irmãos e minhas irmãs, depois desse resultado maravilhoso, a fé aqui é reconhecida. Uma fé reconhecida. Naamã não disse que a menininha possuía fé. Não disse que o rei era um sujeito de fé. Mas ele reconheceu quem é o verdadeiro Deus. Versículos 15 a 19. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, pôs-se de pé diante dele. Eis agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. A fé daquela menininha sem nome, daquela jovem, da qual não sabemos nada mais além do que está escrito aqui, foi agora reconhecida por Naamã. E mais, o texto é maravilhoso quando diz que Naamã ainda volta-se para o homem de Deus e diz que ele não mais ofereceria sacrifícios senão a Deus, ao verdadeiro Deus. Esta criança ensinou o grande comandante do exército o que é fé. Fé, aprendemos lá no Novo Testamento, que é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Mas eu lhes pergunto, você poderia dizer que a sua fé é próxima à fé desta criança? Uma fé proclamada na certeza de que Deus é um Deus que age, uma fé provada, uma fé reconhecida, até mesmo por aqueles que estão à sua volta. Eu desafio você, meu irmão e minha irmã, a provar esse Deus, a provar sua fé. Como eu digo às crianças, você está orando por alguém? Diga para essa pessoa: estou orando por você, porque o meu Deus é um Deus que faz impossíveis acontecer.
é um Deus que age, transforma e liberta. Deus abençoe sua vida, abençoe a cada um de nós, e que nós aprendamos com esta criança, a fé de uma criança, uma fé proclamada, uma fé provada e uma fé reconhecida. Deus os abençoe. Amém. Vamos cantar o hino 365, terminando a mensagem, nosso culto desta noite, hino 365. O título do cântico do hino é o convite às crianças. Mas olha só que belo hino vamos cantar agora. Hino 365. Ele não é apenas um convite às crianças, mas um convite a todos nós. Na semana que vem, nós vamos ter aqui no culto participações muito especiais. É o culto de ação de graças pelas crianças, pelos bebês que nasceram no último ano, e a UCP também vai participar do culto aí. Não é, vamos? Vamos colocar em pé, irmãos e irmãs, e cantar o hino 365. Deste Espírito que move o nosso coração, e desejamos, ó Deus bendito, fazer com que muitos em todos os lugares reconheçam que não há Deus como o Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, nesta tarefa. Recebe-nos, ó Pai, para que sejamos filhos e filhas teus, conscientes da nossa missão. Por isso, ó Pai, despede-nos em paz, leva-nos em paz para o nosso lar, para a nossa casa, e dá-nos, ó Deus, uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje, aqui, agora e para todo sempre. Amém. Amém.
oração pelo seu, é o seu Chico Blumer que vai operar terça-feira? Então o seu Chico Blumer vai operar nosso diácono na terça-feira de Cataratas, às 17h30. Cadê o seu Chico? Fala para ele que nós estamos orando por ele. Viu, seu Chico? Terça-feira, depois vai ficar com uma visão boa, né, seu Chico? Graças a Deus. Oremos, irmãos e irmãs, ouçamos o coral e oremos finalmente despedidos.
Senhor.